nosso meio. Nós vamos fazer o livro de Apocalipse de Patmos. Vós, como ardes a Filadélfia, cabeça e os seus cabelos, estrelas, e da sua boca sai sou o primeiro. Aves do inferno. O meu coração é aqui nessa tarde agradecer, pastor Zilmar, um pequeno tempo. Obrigado, pastor, pela vida da minha liderança do Paraná, a qual os irmãos pedem, ela canta. Tive o prazer de trabalhar. E eu louvo ao Senhor, com certeza, que deu pela vida do pastor Eliezer e pastor André, do amor. Apóstolo do amor. Porque, discípulos, mas existia, está mais perto que ele vai com João. Aleluia. Quer dar uma ordem, dar um destino para ele. Sempre é um perigo quando o crente é recebido. Foi uma forma brusca, como o apóstolo do amor. Ele, vocês, malemaus. Esse João que vai deixar o rosto também estava comigo e também revertados aqui hoje. As lideranças romanas da igreja, o poder era totalmente absoluto. Edificarei a minha igreja. Quem faz a igreja não é homens que mandam na igreja ficar a minha igreja. E quem patrocina a minha vinda poder parar a igreja. Um abraço. Vai dizer a história que Deus e gratidão. Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem, quantos estão felizes de estar nessa casa, diga glória a Deus. A presença do Senhor está em nosso meio. Aproveitando que estão sobre os pés, abra sua Bíblia no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 8, melhor 9, ao versículo de número 19, porque eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, versículo de número 9, ao versículo de número 19, quem achou, diga graças a Deus. A palavra nos diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz atrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingindo com um cinto de ouro no seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés como bronze polido, como se queimassem uma fornalha. E a sua voz como um som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilhava em sua força. E quando eu vi, caí morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive e estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém.
e tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve essas coisas que tu tem visto, as que são e as que hão de acontecer. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Tome o seu assento nessa tarde. O meu coração é rendido em alegria, em gratidão ao meu Deus, e eu preciso expressar essa gratidão, louvar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E quero aqui nessa tarde agradecer primeiramente ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar nesse lugar, de poder estar nesse altar, e é um privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente aqui desta cidade de Camboriú, também dos Gideões Missionários, pastor Zilmar Melquides Miguel, juntamente com a sua esposa, a irmã Maria Inês, que nos franqueia essa oportunidade nessa tarde. Pastor, o meu coração é rendido em gratidão ao Senhor. Louvo a Deus pela sua vida. Tivemos um pequeno tempo sendo pastoreado pelo Senhor ali no sudoeste do Paraná, e sabemos quanto o Senhor é um homem de Deus. Obrigado, pastor. Da mesma forma, eu também falo e cito aqui o vice-presidente, pastor Adriano Melo. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. O Senhor é uma referência para o nosso ministério. E também os demais membros da diretoria dos Gideões, e também pastor Jairo, que também está na frente desse trabalho. Quero louvar a Deus, engrandecer, porque o Senhor Ele é fiel. Quero louvar a Deus pela vida da minha liderança, do nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, pastor Sérgio, pastor Ezequiel, que são os nossos líderes espirituais, e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor na cidade de Francisco Beltrão, pastor Josimei, pastora Deise, que estão ali intercedendo toda a igreja e todo o sudoeste do Paraná, a qual tem 46 municípios, ali dirigido pela Convenção Catarinense, a CIADESCP, também que compõe o sudoeste do Paraná. Que Deus abençoe, uma honra estar representando esse tão amado sudoeste do Paraná. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui, essa princesa que Deus me deu, essa mulher de Deus. Pensa numa mulher de oração, igreja, está aqui. Muitas das vezes a gente chega no lugar, os irmãos pedem, ela canta. Eu falo, não, ela ora, aleluia. Uma intercessora, uma mulher de Deus, que Deus deu, feliz amor de poder ter você aqui comigo. E quero também agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Moisés Miranda, que está aqui, pastor presidente Elinho Otacílio Costa, pastora Catiane. Tive o prazer de trabalhar com o pastor Moisés, ali no oeste de Santa Catarina, de ser pastoreado, e hoje é coordenador da 5ª região. Um privilégio, pastor, ter vocês aqui. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui. Cito também aqui meus companheiros, pastor Darlan, pastor Júlio, representando todos os pregadores. Que Deus abençoe a vida de todos. Também missionária irmã Rosíris, missionária irmã Cici, que estão aqui nos acompanhando, nossas amigas intercessoras. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa tarde que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus Ele vai falar com alguém que está aqui. Tem uma glória de Deus já sobre esta casa, sobre esse altar. E aquele que tiver com o coração conectado no céu, vai receber algo do céu nessa tarde. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga, eu quero. Louvar a Deus também pela vida do pastor Eliezer e pastor Andresa, que são nossos intercessores da igreja ADSA, que Deus possa abençoar. A palavra lida fala sobre um homem conhecido nas Escrituras, sobre o apóstolo que carrega o título como apóstolo do amor. Falar sobre João, você lembra de falar sobre o símbolo que ele carregava. Mas quando você começa a ver a história, e você começa a entender a história e a biografia da vida de João, você vê que esse homem não era o apóstolo do amor. Por quê, pregador? Lucas 9, no versículo 51, vai dizer a Bíblia
que o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para 3 discípulos. Todos sabem que Jesus tinha um grupo de discípulos e esses eram 12 discípulos. Mas existia 3 que eram mais próximos de Jesus. Eu não estou falando que Jesus tinha alguns preferidos, é que tinha 3 que sempre estavam mais próximos de Jesus. Quem era esse? Pedro, Tiago e João. E você estando mais próximo de Jesus e estando à disposição de Jesus, é claro que quando ele precisar de alguém, é aquele que está mais perto que ele vai precisar dar uma ordem. E você sabe, querido, que no nosso meio também é assim. Somos rodeados de muitos, mas você sempre pode contar com Pedro, com Tiago e com João. Aleluia. Quer ver? Oração 6 horas da manhã na igreja, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Tem um mutirão aqui na igreja para nós fazer, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Mas eu tenho uma notícia boa para o Pedro e para o Tiago que está aqui nessa tarde. Quando Jesus precisar de algo, ele também vai estar a prioridade para você. A história vai dizer que Jesus dá uma ordem, dá um destino para eles, e a destino era Jerusalém. Mas eles param numa cidade chamada Samaria, pastor Zilmar. E quando fala em Samaria, tu já lembra, pastora Maria Inês, daquela rixa que tinha dos judeus com os samaritanos, melhor, os samaritanos com os judeus. E vai dizer a história que eles foram mal recebidos naquele lugar porque pegaram a rota errada. E sempre é um perigo quando o crente, aquele que recebe um destino da parte do Senhor, pegar uma rota errada. A história diz que eles chegam em Samaria. Quando eles param em Samaria, que não era a rota que Jesus tinha dado para eles, eles não foram recebidos como a gente foi recebido aqui no congresso. A forma que eles foram recebidos foi uma forma brusca, foi uma forma até indesejável daqueles discípulos. Mas você sabe que quando Jesus ele dá um caminho e ele dá um destino para alguém, ele também guarda esse alguém. A história diz que os samaritanos começam a tratar mal os judeus que ali pararam. E eles ficam nervosos, e João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele reveste aquele grupo de samaritanos com uma palavra. Certa vez teve um homem que mandou e pediu fogo do céu e matou 450 profetas de Baal. Se nós pedimos fogo do céu, ele também mandará fogo para matar vocês. Mal e mal sabia João que aquele que deu o destino é aquele que cuida da rota também, aleluias. Ele não sabia que Jesus estava por trás deles, acompanhando o caminho e o destino que ele estava. Jesus coloca a mão direita no ombro de João e diz: João, eu preciso deixar um ensinamento para você. Tu anda comigo, tu está comigo, tu dorme comigo e você acampa comigo, e você está desejando morte para o próximo. João, o Filho do Homem veio para a vida. Esse João, ele é convidado a andar com Jesus. E o andar com Jesus é diferente. O andar com Jesus, a pessoa se torna diferente. A veste dele é diferente. Oh glória! A rede social dele é diferente. A Bíblia diz que uma das coisas que vai deixar o rosto do crente feliz é a pureza do coração. Quando você está com Jesus, deixa eu liberar uma palavra de Deus. As pessoas que estão ao teu lado vê você andar com Jesus. Agora ele vai é convidado a andar com Jesus. João poderia muito bem, pastor Júlio, dizer: Pedro e Tiago também estavam comigo e também reverteram palavras para eles. Mas João aceitou o processo. E só quem aceita o processo de caminhar e de ser discipulado pela mão do oleiro, glórias, só esse pode ter revelações profundas e divinas. Obra missionária, conscientização missionária do que ouvimos hoje pela manhã. A palavra que ouvimos ontem pelo nosso presidente, falando sobre o inferno, que há muito tempo não ouvíamos, ela precisa voltar a ser ministrada e pregada. A história da igreja, nós estamos aqui em um evento missionário, e eu acredito, pastor Zilmar, que a maior intenção desse evento, não é um evento para promover alguém, mas é para promover a obra do Senhor e a conscientização missionária.
Quando de manhã estávamos aqui ouvindo o missionário ministrar aqui em lágrimas, um homem que carrega a experiência, eu lembrei-me da história da igreja. E se estamos sentados aqui hoje, nós estamos aqui por causa da história da igreja. Eu não sou merecedor de estar ministrando aqui nesse altar. Você não é merecedor de estar sentado aí, todo bonito aí, debaixo do ar-condicionado, num templo lindo disso. Mas teve alguém que pagou o preço para a gente estar aqui. A história da igreja inicia-se em Roma. E falar sobre as lideranças romanas, é poucos que têm coragem. Eu gostaria de falar apenas de 3 reis imperadores que teve lá. A história vai dizer sobre um dos governadores, imperadores de Roma, a qual foi um homem chamado governador, imperador Nero. Esse homem assume um governo chamado governo de Roma. E a principal missão da igreja romana era apenas uma. Qual? Parar o crescimento da obra do Senhor que havia crescendo. Quando você começa a estudar, você não vê que não era apenas um ódio gratuito que eles tinham daquelas pessoas, mas eles viam que eles estavam perdendo a centralização do poder. A forma deles absolver o poder era totalmente absoluta, totalmente autocrática, em atuar como comandante do exército. Mas tinha um povo que estava crescendo debaixo de uma promessa liberada da boca do próprio Cristo, que era o povo que serve ao Senhor Jesus, que estava debaixo de uma palavra que eu vim pregar hoje aqui em Camboriú, oh, glórias, que o próprio Jesus disse em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Você não entendeu? Vou dizer de novo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Quem manda na igreja sou eu. Quem faz a igreja sou eu. O que ele estava querendo dizer? Eu sou o dono da igreja. Não é homens que mandam na igreja. Não é sistema que manda na igreja, querido. Não é grupo de empresário que manda na igreja. Quem manda na igreja é o dono da obra, e ele está aqui nessa tarde. E quando o dono manda, ele diz: eu faço, eu cuido, eu dou, e eu também patrocínio, porque sou eu que estou edificando a minha igreja. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Esse povo não sabia que estavam debaixo de uma palavra, pastor Jairo. Qual? Eu vou edificar a minha igreja. E quando eu falo eu vou edificar, eu vou dar o crescimento também. Muitos olharam e até acharam: acabou Gideões missionários. Hoje o Gideões está aqui para dizer para o mundo todo: a chama está acesa. O inferno até achou que ia parar, mas eu estou vendo centenas de pessoas aqui hoje, pessoas que vieram do Brasil inteiro para adorar a Deus, para dizer: quem manda na igreja é o dono, e quem patrocina a minha vida aqui é o dono. É Ele que cuida, é Ele que governa, e é por Ele que eu estou aqui nessa tarde. Mas esse poder começou a crescer para poder parar a igreja. Um homem chamado Nero, ele assume o governo romano com um propósito: parar a igreja. Esse homem vai simular um incêndio numa praça pública e vai colocar nas costas do povo crente, dizendo que foi o povo crente que incendiou a praça. Vai dizer a história que logo passou o tempo, o seu governo foi reprovado. Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão.